Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora mais uma aula de marketing de posicionamento. Meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, especialista em comunicação e marketing de posicionamento e estou aqui cumprindo o meu propósito, que é compartilhar conhecimento, que é transmitir para você aquilo que eu sei, para que você se torne uma flecha afiada, para que você chegue cada vez mais longe. E nunca se esqueça, flecha tem direção, flecha não dá ré, flecha não para no meio do caminho, flecha só para no alvo. Hoje eu quero contar para vocês sobre podcast, como fazer podcast, por que fazer um podcast, por que é importante que você tenha um. Aliás, você tem vontade de ter um podcast? Você tem vontade de se comunicar usando esse formato que tem ficado cada vez mais popular? Coloca nos comentários. Se você tem essa vontade, coloca sim, coloca não, que eu quero saber, tá? E vou te fazer mais um pedido. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, a hora é essa. Inscreva-se, seja uma flecha, seja meu aluno, minha aluna. Um clique te torna de forma automática e gratuita meu aluno, minha aluna aqui nossa sala de aula virtual de comunicação e marketing de posicionamento. Eu quero te pedir mais um pedido. Quero te fazer mais um pedido. Compartilhe o link. Tem muitas pessoas que precisam ouvir esse conteúdo para que elas possam destravar, para que elas comecem a se comunicar. E você pode ser a pessoa que vai ajudá-las. É só você pegar o link, mandar para um amigo, mandar para uma amiga que você sabe que quer se comunicar nas redes e às vezes não sabe como. Hoje, na aula de hoje e na próxima aula, eu vou estar falando sobre podcast. Tá? Hoje eu quero te falar o porquê, a lógica, e eu trouxe um dado aqui dos 10 podcasts mais ouvidos no Spotify no último ano. E esses dados vão nos fazer entender como é que tem que ser o seu podcast. Por que você tem que fazer é o que eu vou falar agora e depois a gente vai falar sobre como deve ser o seu podcast. Por que fazer um podcast? Daniel, por que você tem um podcast? Por que você faz um podcast? Simples, porque eu quero entregar a minha mensagem nas diversas plataformas possíveis e dos diversos formatos possíveis. Um podcast é como uma sala de estar. Um canal no YouTube também, onde você recebe as pessoas, é onde você conversa com elas, é onde elas conhecem um pouco mais sobre você, é onde você conta aquilo que você sabe. Então, ter um podcast é uma maneira de você influenciar pessoas, assim como ter um canal no YouTube. Daniel, qual a diferença? Qual a diferença entre um podcast e um canal no YouTube? Aqui vocês estão assistindo uma aula clássica de YouTube. Eu estou transmitindo diretamente para vocês aquilo que eu sei. E muitas pessoas fazem o mesmo. Um podcast. O podcast ele segue a lógica do rádio. É para você ter um assunto que a pessoa vai ouvir durante o dia, que vai fazer companhia à pessoa. Sabe aquela figura antiga que a gente tem na memória da nossa mãe, da nossa avó, cozinhando e ouvindo rádio, lavando a louça e ouvindo rádio? O podcast é a mesma coisa. É como se você fosse parte de uma conversa. Quando você vai dar uma aula no YouTube, você vai pedir para a pessoa anotar. É uma aula, como uma aula na escola, como uma aula da faculdade. Você precisa aprender pela repetição. Deixa eu anotar isso aqui que foi importante que o Daniel falou. O Daniel acabou de dizer a diferença entre um canal no YouTube e uma aula, né, que é dada no YouTube, e o podcast. Também pode ser colocado no YouTube, eu vou falar sobre isso na próxima aula, tá? Sobre plataformas e roteiro. Isso está na próxima aula. Então, imagina só, aquela pessoa que está assistindo, ouvindo o rádio, fazendo alguma coisa e ouvindo um rádio. Numa aula, ela tem que prestar total atenção, ela tem que aprender, ela tem que anotar. Agora, você pode fazer outras coisas ouvindo o rádio, ouvindo uma música. É uma companhia. O formato do podcast hoje, cada vez mais popular, ele se inspira no rádio. Vai tocar informação, vai transmitir conhecimento. E você está ali, ouvindo. Ele faz companhia ao seu dia.
Só com essa explicação já é suficiente para você entender que sim, é muito importante que você tenha um podcast, que sim, que a sua mensagem ela acompanhe o dia a dia das pessoas, que sim, que você esteja presente de dia, de noite, de tarde, depende da hora que a pessoa for te ouvir, for te assistir. Ter um podcast é muito importante para que você cresça na jornada da influência. Ah, Daniel, mas só ter um podcast já é suficiente? Olha, só ter um podcast é muito bom. É muito bom. Mas você precisa desempenhar outras funções na jornada da influência para que você, de fato, alcance e influencie muitas pessoas. Eu vou falar do top 10. Não, top 10? Não. Top 5. Os 5 podcasts mais ouvidos no Spotify. Por que eu estou falando do Spotify? Porque é uma das plataformas de streaming mais acessadas no Brasil. E eles divulgaram uma lista dos 5 mais ouvidos no último ano. Tá? Então, por que ter um podcast? Porque você precisa influenciar as pessoas e usar esse formato. Qual é a lógica do podcast? É a lógica do rádio. Agora, a pergunta que eu faço é, que talvez você esteja se fazendo, mas como eu vou fazer um podcast? Sobre o que seria o meu podcast? É um podcast sobre entrevistas? É um podcast sobre um tema? É um podcast sobre variedades? Essa é uma pergunta que certamente você já se fez. Sim ou não? Segundo a lista do próprio Spotify, os 5 podcasts mais ouvidos no último ano são os seguintes. Em primeiro lugar está o Podpah. O que é o Podpah? É um podcast de entrevistas com pessoas famosas que têm um certo humor. É descontraído, o clima é leve. Agora, anota isso, entrevista, variedade. Não é todo dia sobre um assunto. Qual é o melhor, Daniel? É ter só um assunto, porque o seu podcast, o seu canal no YouTube é sobre marketing de posicionamento, não é sobre variedade. Ah, então, vamos lá. Vamos ver qual é o melhor. Entrevistas sobre variedade. Cada entrevistado vai trazer um tema, cada entrevistado traz um assunto. Isso muda o tema do podcast, porque cada episódio, dependendo de quem está lá dando a entrevista, vai mudar o assunto. Esse é o número 1 da lista do Spotify em 2023. Agora, em segundo lugar, está o Mano a Mano, tá? Que é o podcast do Mano Brown, um artista da música brasileira muito famoso. E o que ele faz? Ele entrevista pessoas do esporte, da música, da literatura, da televisão, da política. Olha aí, mais uma vez, nós temos essa estrutura, esse formato se repetindo entre os mais colocados. Tanto o Podpah quanto o Mano a Mano seguem a mesma receita. É um podcast de entrevistas com pessoas famosas sobre variedade. Cada convidado vai falar de um assunto diferente. Em terceiro lugar, agora começa a mudar. Em terceiro lugar, segundo essa lista, está o Café da Manhã. Café da Manhã é o podcast da Folha de São Paulo, um dos maiores jornais do Brasil. E sobre o que é esse podcast? Sobre notícia. A pessoa ouve o Café da Manhã para tentar saber os principais assuntos do dia, ou então qual é o tema que está em voga, que todo mundo está falando, uma opinião. Então, a gente tem, em terceiro lugar, um podcast de notícia, ou seja, tem um assunto, tem um tema, notícia. Em quarto lugar, na lista do Spotify, entre os mais ouvidos durante o período de um ano, em quarto lugar está um podcast sobre psicologia. Também é um podcast temático. Qual é a proposta desse podcast? É que você aprenda a aplicar na prática os conceitos da psicologia. Aí vai falar de saúde mental, vai falar de autocontrole, vai falar desses assuntos relacionados à psicologia. Mas, em quarto lugar, nós temos, mais uma vez, agora empatou, né? Primeiro e segundo lugar são entrevistas sobre variedades. E em terceiro e quarto lugar são podcasts temáticos. E em quinto, o que você acha? O que você acha? Qual está em quinto lugar? Quinto lugar está o Não Inviabilize. Sabe sobre o que é esse podcast?
Esse podcast é sobre histórias. É um podcast que conta histórias. Tem um dia que são histórias para você rir. Tem outros dias que são histórias de terror, de suspense. Tem outros dias que são histórias que vão te animar. Mas ele tem um tema. É sobre histórias. É um podcast que conta histórias. Então, na lista dos 5 mais ouvidos durante todo um ano no Spotify, que é uma das principais plataformas de streaming do Brasil, estão 2 podcasts de entrevistas sobre variedades e 3 temáticos. O que eu defendo? Eu defendo que o seu podcast seja sobre um tema, sobre um assunto. Eu falo sobre isso o tempo inteiro. Você tem uma mensagem, você tem que falar sobre o seu assunto todo dia. Você tem que falar sobre o seu assunto de dia, de noite, toda hora. Se você fala sobre comunicação como eu, todo dia fale sobre comunicação. Não vá cair na tentação, eu vou falar sobre investimento porque está em alta, vou falar sobre criptomoeda porque está todo mundo falando, está todo mundo querendo saber. Não, agora eu vou falar sobre relacionamento porque eu estou num relacionamento e agora eu posso dar umas dicas. Não, agora eu quero falar sobre viagem porque eu já fiz umas viagens bacanas. Quando a pessoa muda a mensagem, o tema, o assunto dela o tempo inteiro, ela confunde a audiência. Então, se você tem um tema, fale sobre o seu tema todos os dias, no seu podcast, no seu canal do YouTube, no seu Instagram. A vida é muito corrida. Nem sempre as pessoas têm tempo para parar, analisar. Elas vão nos julgar em 3 segundos. Então, prepare-se para apresentar a essas pessoas a sua melhor versão. Fale do seu assunto o tempo inteiro, para que elas não tenham dúvidas de quem você é, o que você faz e para onde você está indo. Entregue a sua mensagem de forma contínua e consistente. Fale do seu assunto todo dia. A minha sugestão para você no podcast de hoje é falando sobre... Olha aí, já até confundi. A minha sugestão na aula de hoje sobre podcast é que o seu podcast seja sobre um assunto, sobre um tema. Você é advogado, vai falar sobre direito, você é corretor de seguros, de imóveis, vai falar sobre esse mercado. Fale todos os dias. Você é da área de psicologia, da área de estética, saúde e beleza, fale sobre isso todos os dias. Daniel, mas na lista dos mais ouvidos estão 2 podcasts que são sobre variedades. Eu também gosto de falar de tudo quanto é assunto. Mas pega aqui o porquê de tudo isso. Óbvio, tem o mérito, tem o talento, tem a estrela, tem o trabalho das pessoas que apresentam. Óbvio, o esforço, a dedicação. Mas eles têm algo em comum. Eles entrevistam pessoas famosas. Então, quando você faz uma entrevista com alguém muito famoso, a possibilidade de uma multidão de pessoas querer te assistir é maior. Por quê? Porque tem uma estrela ali que já construiu a jornada da influência dela em outro lugar. Você pode convidar pessoas famosas para participar do seu podcast? Porque se você pode, faça isso. Porque vai funcionar. Agora, se você não pode, Daniel, para mim é mais complicado, eu não conheço tanta gente famosa, na verdade eu nem conheço ninguém famoso. Faça um podcast sobre tema. Fale do seu assunto, fale da sua mensagem o tempo inteiro. As pessoas vão começar a te procurar por conta do seu assunto. Aí um dia a sua mensagem vai te levar a esse post de pessoa muito conhecida, muito famosa. E aí elas começam a acompanhar qualquer coisa que você venha fazer. Mas no início, você precisa focar na sua mensagem e entregar o seu conteúdo de forma organizada, consistente e de forma contínua. Todo dia fala do seu assunto. Pegou? Está fazendo sentido para você? Você está gostando da aula? Você tem vontade ou não tem vontade de fazer um podcast? Eu tenho muita vontade e em breve, daqui a alguns dias, vai estrear no canal da Infinitus o meu novo podcast. Chama Virando o Jogo. Eu e o Átila Lira vamos apresentar dicas, informações, histórias para que você vire o jogo na sua vida emocional, financeira, no empreendedorismo, na comunicação. Nós estamos recebendo convidados interessantíssimos que vão levar para você as informações que você precisa para virar o jogo. Dia 25 de abril, no canal da Infinitus, vai estrear o primeiro episódio do nosso podcast Virando o Jogo, tá? Então acompanha a gente lá. É um podcast que vai ter entrevista com pessoas famosas, mas ele também tem um assunto. O Virando o Jogo tem um assunto, que é como você vai virar o jogo da sua vida. No empreendedorismo,
na saúde. Nós recebemos o pastor Luciano Subirá, e ele falou sobre cuidado com o corpo, que é o tema que ele tem abraçado e está compartilhando com as pessoas. Então, o Virando o Jogo com Luciano Subirá vai te ajudar a virar o jogo na saúde. Vai ter sobre empreendedorismo, vai ter sobre fé, espiritualidade, vai ter sobre comunicação, vai ter sobre muito assunto que vai tocar no seu coração, tá? Então, gente, estou encaminhando para o final, estou entregando aqui a aula de hoje, falando dessa lista dos 5 mais ouvidos e te explicando a diferença entre um e o outro e qual é o caminho que você tem que seguir. Na próxima aula, eu vou falar sobre o roteiro de podcast, eu vou falar sobre as plataformas. Daniel, é melhor estar no YouTube? É melhor estar no Apple Podcast? A gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? Agora, o importante é você primeiro definir qual é o seu tema, qual é o assunto que você domina. E outra coisa, não perca tempo tentando inventar moda. Ah, não, deixa eu estudar aqui sobre investimento, porque todo mundo que fala sobre investimento prospera. Se você não tem uma vida, uma trajetória no mercado de investimento, esquece isso. Ou comece a estudar agora, para lá na frente você se tornar um especialista e um porta-voz dessa mensagem. Eu chamo a sua atenção porque existe hoje uma mensagem dentro de você. Existe hoje algo que você já pode entregar. Sabe o que é? Algo que está na sua história. Você viveu, você superou, você aprendeu durante a vida. Imagina se eu chegasse aqui, não, eu quero falar sobre relacionamento. Vou fazer um canal sobre relacionamento, posso falar. Eu deixaria de falar de toda a minha experiência como comunicador profissional, como jornalista, como diretor de cinema. Então, olha para a sua história, porque a sua mensagem está lá. Nunca se esqueça que o destino dá pistas. Você passou por muita coisa nessa vida até chegar aqui. E não foi à toa que você passou, não. Você aprendeu, você errou, você acertou. Tudo isso são lições que você vai transformar na sua mensagem para ajudar as pessoas. Não fique pensando que, mas a minha história não é tão boa assim, não, Daniel. Mas não aconteceu nada. Olha só, você pode achar, quem está do teu lado pode achar também, mas Deus não acha. Ele te mandou para a Terra com um propósito. Você tem uma missão. A sua história foi escrita por Ele. Ele sabe o que está acontecendo. E agora é a sua hora de entender isso e começar a compartilhar com as pessoas aquilo que você sabe. Você sabe encontrar a luz no fim do túnel? Conta para as pessoas. Tem muita gente que está lá na ponta, que está vendo absolutamente nada, que está perturbada com uma situação porque quebrou, porque terminou um relacionamento, porque não conseguiu passar na faculdade, porque foi reprovado, porque não tirou a carteira de motorista. A sua história de superação vai ajudar muita gente. A sua mensagem vai curar vidas. Agora, isso só acontece se você começar a entregar. E uma das formas de você entregar é criando um podcast. E por isso, eu fiz essa aula de hoje e amanhã tem mais sobre o mesmo tema para que você tenha as informações necessárias para começar a se comunicar usando esse formato. Tá bom? Vou te pedir mais uma vez para você deixar o seu like aqui no vídeo. Se você ainda não curtiu, se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é essa. Aperta o inscrever-se aqui e torne-se de forma automática e instantânea meu aluno e minha aluna nessa grande sala de aula virtual sobre marketing de posicionamento. E, por fim, eu quero te falar uma coisa. A gente tem caminhado aqui no YouTube. Eu tenho compartilhado com você o que eu aprendo, o que eu aprendi, o que eu sei que está funcionando. E talvez você fale assim, Daniel, mas eu queria aprender mais. Eu queria mais conhecimento para eu já começar a me posicionar e influenciar as pessoas. Porque o mundo de hoje está cheio de influências, más e boas. Pessoas que falam de qualquer assunto. Pessoas que repercutem assuntos ruins. Aí eu te pergunto, qual é o nosso papel no mundo de hoje? Eu sei qual é o meu. Eu sei qual é o papel das flechas. É apontar a direção certa. É influenciar as pessoas na direção certa. Então, se você quer aprender como fazer isso, aí eu estou te falando sobre aprender a se comunicar com as pessoas, aprender a se comunicar nas redes, aprender a usar marketing digital para você alcançar cada vez mais audiência. Se você quer saber sobre isso, quer aprender a contar a sua história,
Quer aprender sobre branding, que é a sua marca pessoal, o impacto, o efeito que você causa nas pessoas? Se você quer, você precisa estar comigo na Nova Influência, que é a minha escola digital de marketing de posicionamento. Dezenas de aulas já estão no ar. Você pode começar a estudar agora. É só você clicar no link que está aqui na descrição, se inscrever e se tornar meu aluno da Nova Influência. Seja a nova influência que esse mundo precisa. Seja uma flecha. Faça a diferença onde você estiver e por onde você passar. Combinado? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. A gente vai se ver em breve em mais um vídeo aqui no canal Daniel Brunet. Saúde e paz, flecha. Deus te abençoe. Tchau.